Oi, sou Connor, tenho 14 anos. Então, quem mais odeia a escola? Sim, todos vocês, a maioria de vocês. Bem, eu realmente odiava a escola, mas então a coisa mais incrível aconteceu, e eu passei a adorar a escola. Eu quero te dizer, muito obrigado por ouvir e espero que você goste. Não só eu que odiava a escola, mas toda a classe. As férias acabaram e ninguém estava ansioso para voltar. Voltaríamos a nos sentar em uma sala de aula monótona, horas intermináveis ouvindo os mesmos professores falarem e falarem, sem parar. Apenas ficavam no quadro enquanto líamos os livros didáticos. Os mesmos dois alunos respondiam às perguntas do professor, e a maioria não dizia nada, inclusive Esme, de quem ele nunca tinha ouvido falar. Todos nós queríamos estar em qualquer outro lugar, menos ali. Ficamos surpresos ao saber que nosso professor de ciências estava de partida para a Espanha, mas tínhamos certeza de que o novo professor seria o mesmo. E adivinhe só, estávamos muito enganados, pois tudo mudou quando nosso novo professor de ciências, o Sr. Ethan Evans, chegou. Ele era muito mais jovem do que nossos outros professores e até usava tênis em vez de sapatos. Não demorou muito e demos um apelido para ele, e cabeludo, porque era difícil não olhar duas vezes para o seu cabelo grande desgrenhado e sua barba cheia. Ficamos chocados porque ele nos disse para fecharmos nossos livros, pois ele fazia as coisas de forma diferente. Ele não queria que apenas lêssemos tópicos no livro. Ele descobriu que a melhor maneira de aprender é ser criativo e incorporar o que você gosta de fazer. E então, não podíamos acreditar. Como ele disse, queria criar um canal de vídeo para nós como parte da aula, fazer vídeos curtos sobre o que aprendemos para que outras pessoas pudessem entender facilmente. Ele queria que fossemos cinegrafistas, editores, cantores, atores, técnicos, qualquer coisa que gostássemos. Pela primeira vez em muito tempo, estávamos realmente animados para ir à aula. No dia seguinte, e Cabeludo trouxe equipamentos de filmagem e de música e dividiu a turma de acordo com o que queríamos fazer ou explorar. Havia um aspirante a diretor encarregado da câmera, um aspirante a estilista fazendo os figurinos, um especialista em som, um maquiador. E Cabeludo nos apresentava sua aula e fazíamos discussões em grupo. Até mesmo os dois alunos que sempre respondiam a tudo disseram estar aliviados por todos finalmente participarem, e que gostaram de ouvir os outros para variar. Nunca fizemos isso antes e conversamos com pessoas com quem nunca teríamos conversado. E Cabeludo nos incentivou a dedicar tempo para aprender sobre o que gostávamos, e não apenas sobre o currículo. Aspirantes a atores e escritores deviam estudar sua arte, os editores de vídeo deviam pesquisar novos softwares, os operadores de câmera deviam cuidar do equipamento e não apenas usá-lo. Quer dizer, não é legal? Estamos estudando biosistemática, a história evolutiva da vida na Terra. Muito pesado, não é? Bem, em nossa primeira aula, tivemos que fazer um vídeo sobre a classificação dos animais. Achamos que nunca entenderíamos isso. Em seguida, o Cabeludo nos deu um mnemônico, que são palavras e um padrão que ajudam a lembrar tópicos e coisas mais facilmente. Para ensinar as classificações dos animais, ele disse, ontem caiu um raio forte, fazendo muito estrago, para lembrar reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esme, que eu nunca tinha ouvido falar antes, ficou muito empolgado e sugeriu que devíamos fazer um rap, e que essa seria uma ótima maneira de tornar a lição fácil de ser entendida por outras pessoas. Eu não sabia que Esme podia falar, menos fazer rap. E foi isso. Começamos a escrever as letras, escrevemos um roteiro para um videoclipe, pensamos em cenários, iluminação, usamos todas as nossas habilidades e pontos fortes combinados. Finalmente fizemos o upload do vídeo e virou hit. Recebemos muitas curtidas, assinantes e comentários. Então, trabalhamos mais do que nunca em vídeos de biosistemas e não podíamos acreditar em como foi divertido. Fizemos uma animação sobre a evolução das plantas, uma música cativante para explicar a genética e um curta-metragem de comédia sobre a seleção natural de Darwin. Ficamos surpresos com o número de assinantes que recebemos e o rap mnemônico de Esme se tornou viral. Foi incrível. Não demorou muito para que as pessoas começassem a nos reconhecer pelos nossos vídeos, e às vezes, até queriam tirar fotos conosco, ou nos chamavam para cantar a letra de Esme. Biosistemática é tanto arte quanto ciência conosco. Nossa turma era o assunto da escola, e todos nos consideravam os mais legais. Bem, isso até tudo mudar novamente. Um dia, a diretora da escola foi nossa sala de aula. Ela disse a Cabeludo que houve reclamações de vários pais de outras turmas. Ela lhe disse que a classe estava recebendo muita atenção pelos motivos errados, que estava desviando a atenção do aprendizado real. Ela disse que o rap, o figurino e a edição de som não faziam parte do currículo. E Cabeludo insistiu que seu ensino progressivo se baseava nos resultados de um estudo sobre a motivação e os interesses dos alunos, e que ele estava dando aos alunos muito mais do que apenas o currículo. Isso nos deu motivação e paixão, confiança para falar, mas o diretor da escola não gostou de nada disso e disse que ele deveria voltar ao currículo normal imediatamente. Ela saiu em disparada e todos nós pensamos que era o fim, até que o Cabeludo correu atrás dela, mas quando voltou, nos disse que havia sido suspenso.
Ficamos tristes, mas e Cabeludo disse que não podia simplesmente desistir de suas crenças. Éramos um grupo grande, tudo bem se não pudéssemos continuar com o canal. E, pela primeira vez, o normalmente brilhante, carismático e Cabeludo havia perdido todo o seu entusiasmo. Mas queríamos lutar pelo Cabeludo. Nossa pobre professora substituta ficou sobrecarregada conosco, e no posso cúpula. Exigimos que nos fornecesse frases mnemônicas, como fez o Cabeludo, mas ela ficou vermelha e admitiu que não conhecia nenhuma. Ela queria que nós lêssemos livros didáticos, queríamos lê-los juntos e depois discuti-los em grupo. E, certa vez, quando ela dava uma aula sobre DNA, me respondeu em uma rima e disse que, como um código ou um projeto para um game legal, o DNA decide se a cor dos olhos é igual. Eu me senti um pouco mal, mas não havia como desistir dos matodos do Cabeludo. Trabalhamos loucamente em novos vídeos em nosso tempo livre, pois tínhamos certeza de que nosso sucesso seria o melhor argumento para o retorno do Cabeludo, e os vídeos continuaram a ganhar muitas curtidas e assinantes. Então, vários dias após sua suspensão, o diretor nos disse que um painel do conselho escolar havia descoberto nosso canal no YouTube e nossos métodos de ensino. Queriam fazer um teste, e nós ficamos, tipo, o quê? Mas o teste avaliaria nosso conhecimento do currículo, e a diretora tinha certeza que mostraria lacunas causadas por seu ensino inadequado. O destino de Cabeludo dependia do resultado do teste, e acreditávamos que o ensino de Cabeludo nos ajudou a aprender melhor. Era o dia do teste e a própria diretora distribuiu as folhas e nos supervisionou. Os resultados seriam anunciados em breve pela banca examinadora. Nunca havíamos feito um teste com tanta concentração. Depois disso, nos manifestamos em frente à sala da diretora e seguramos cartazes feitos em casa exigindo liberem Cabeludo. Finalmente, chegou a hora da revelação, e a diretora nos disse que tínhamos tido um desempenho acima da média. Parabéns! Ficamos sabendo que a direção da escola decidiu dar continuidade ao projeto de aprendizagem progressiva de Cabeludo e realizar outra avaliação no final do ano letivo. Se fosse bem-sucedido, o projeto influenciaria a futura forma de ensino. Mas a melhor notícia era que o Cabeludo estava de volta. Se você tem dificuldades em algum assunto, talvez os métodos de Cabeludo possam inspirá-lo. Isso realmente nos ajudou a pensar sobre como explicar coisas aos outros. Essa foi a minha história. Você já teve um professor progressista ou que tivesse algum método de ensino em comum? Comente e me conte, pois eu adoraria ouvir suas histórias.